ao ouvido do Senhor e ao dos nossos dois pastores que me convidou para estar aqui hoje. Hoje também estive no monte, orando por essa casa, orando por essa terra, né, ao qual o Senhor me trouxe aqui hoje. Glória a Deus. E no entanto ontem fiquei nervosa e esqueci de perguntar ao nosso pastor qual seria o dia do culto hoje. Será libertação, será da família? Aí o Senhor me deu a palavra e eu não sabia que era da família. O Senhor me deu lá em Samuel, 1 Samuel, glória a Deus, que vai falar sobre a família que Ana construiu. Quando eu li a palavra, o Senhor me mandou, o pastor me mandou o banho, falando que era culto da família. E eu, Senhor, que mistério é esse? Aleluia. Porque eu já estava com 2 esboços preparados. Aí quando eu falei assim, eu esqueci de perguntar ao pastor qual era o culto, se era de libertação ou se era da família. Aí quando eu li, quando eu abri, era em Samuel. Aí agora eu entendi, eu sem perguntar, o Senhor já me deu a passagem, que vai dizer todo mundo que eu acredito que conheça a história de Ana, que vai dizer aqui para mim e para a amada igreja. E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo do versículo 1 em diante. Amém? Todos acharam? Vou voltar então lá do início. Houve um homem chamado Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Toum, filho de Zufre, Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o outro era Penina. Tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Efonim e Efinéia. Gente, eu sem querer, eu estou nervosa e acabo lendo errado. Os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava a ele porções a Penina, sua mulher, todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor teve desculpa, gente. Meu Deus, espera aí, já estou nervosa. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril, e sua rival excessivamente Ai meu Deus, desculpa gente. A sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu o melhor do que 10 filhos? Pode se sentar, irmãos. Aleluia. E vai agradecendo ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos. Aleluia. Aqui, irmãos, vem falando sobre Ana e Penina e um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 esposas, sendo que Ana, porém, Ana era mais amada do que Penina. Sendo que Penina, por ter os seus filhos com Eucana e Ana não, ela sempre vinha atribulando a vida de Ana. E conjecturo eu que
Se você morar numa casa, você ter um marido e ter que dividir o seu marido com duas mulheres, não é fácil. Não é fácil nem para uma e nem para outra. Sendo que no caso de Ana, o Senhor fez isso com ela um determinado tempo. Porque tudo na nossa vida é um determinado tempo. E na vida de Ana não foi diferente. Penina tinha os seus filhos, tinha o seu marido, tinha a sua casa. Então aquilo ali era frequente, porque era todos os dias. Ela levantava e dava de cara com a sua rival, todos os dias. Muitas das vezes você não vai ver o seu inimigo todos os dias, mas tem vezes que você vai ter que ver, para ver até onde você vai, para ver até onde você vai suportar. E ali Ana teve que suportar muito tempo, o tempo determinado ao qual o Senhor escolheu para ela. Então ela teve que aceitar aquela situação. No tempo de hoje, eu não sei se nós seríamos capazes de suportar o que Ana suportou. Porque ter que conviver com uma mulher dentro da sua casa, você amar o seu marido e não poder gerar. E ela queria gerar. Por quê? Porque ela viu que a outra tinha os seus filhos. E ela viu que o seu marido se alegrava com os seus filhos. E ela conjecturou que ela via as crianças correndo pela casa. E ela, eu não tenho, Senhor. Até quando eu vou viver nessa situação? Eu quero dar um filho ao meu marido. Eu quero ser mãe. Eu quero tornar a minha terra fértil. Eu quero ter o meu filho. Quero ver ele crescer. Quero ver ele ter o chamado dele, ter a sua casa, ter a sua esposa. E ela achava que porventura ela não teria aquilo ali. Mas prove o Senhor a um dia de tanto Ana orar, sacrificar, pedir ao Senhor, o Senhor teve compaixão de Ana. Por quê? Porque a situação de Ana já não era mais tão estável quanto ela pensava. Porque todos os dias, na hora do café, na hora do almoço, na hora do lanche, na hora da janta, a sua rival se sentava à mesa. E ela tinha que ter estrutura, paciência, mansidão e aceitar as crianças, porque as crianças não tinham nada a ver com aquela situação. Mas ela tinha que aceitar os filhos que não era dela. Então hoje também foi falado de cura, foi falado de família. E Ana queria uma família, mas ela não poderia ter a família na qual na hora que ela queria. Ela até poderia pensar, Senhor, eu vou morrer assim. Eu vou ficar velha assim, vou envelhecer, não vou ter meu filho, vou ter meu marido. O marido ia lá, acalmava o seu coração, falava para ela, eu amo você, para que você quer ter filho? Mas ela via a outra com os filhos. Só o amor do marido dela não era o suficiente para ela. Ela queria mais do que aquilo ali. Ela queria poder abraçar o filho. Ela queria poder ver o seu filho engatinhar como a gente tem. Nós somos mães. Quem é que é mãe? Acredito que quase todas, né? Então, quando você espera 9 meses o teu filho, quando você já descobre que você está grávida, você já começa a conjecturar como que vai ser aquela criança. Se vai ser branca, se vai ser morena, se vai ser escura. Você já começa a ver como que vai ser o sorriso, como que aquela criança vai se tornar com o decorrer do tempo. E ela imaginava tudo aquilo ali. E ela, num grande banquete, estava ela, o seu marido, a sua família, a sua inimiga, e ela só orava ao Senhor. E o sacerdote achou que ela estava embriagada. Ela não estava embriagada, ela estava falando com o Senhor. Muitas das vezes nós se encontramos assim. As pessoas olham para a gente, acham que a gente é maluca. Eu hoje no ônibus, eu louvando, e o pessoal me olhando, e eu mexia no lábio, a mulher ficou me olhando assim, e eu com o cabelo solto e com fone de ouvido. Aí a mulher ainda ficou assim me olhando, acho que ela pensou que eu era maluca. Porque eu segurei no ferro louvando ao Senhor.
É Deus. Então muitas das vezes nós se encontramos assim, você na rua, você está na rua e louvando ao Senhor, e você falando com o Senhor, Senhor, faça pela minha família, faz pelo meu vizinho, toma cada um, toma os meus inimigos, toma os meus processos, e anda ali falando com o Senhor, falando, Senhor, eu quero ser mãe, eu quero que o Senhor hoje tire essa fragilidade de mim, eu quero que o Senhor me torne mãe. E o sacerdote achando que mulher, você está embriagada, aparta de mim esse vinho ao qual você bebeu, sendo que ela não estava, ela estava pedindo ao Senhor, ela estava pedindo um milagre, pedindo uma resposta ao Senhor. Senhor, hoje eu não saio daqui de mãos vazias, eu quero sair daqui com a minha mão cheia, eu quero sair daqui com a resposta ao qual eu vim buscar. E ela só mexia os lábios e falando com o Senhor, e aquele sacerdote só observando ela. Muitas das vezes nós somos observados e nós não sabemos. Como eu fui hoje, eu estava sendo observada, a mulher o tempo todo me olhando, e eu louvando ao Senhor. E eu falei, Senhor, acho que ela está pensando que eu sou maluca, não é possível. E ela ficou me olhando, e eu nem aí, falei, Senhor, acalma o meu coração, acalma a minha tempestade, porque todos nós passamos por tempestade, passamos por furacões. Não é fácil ser crente, não foi fácil para Ana ser crente, não foi fácil para Ana renunciar, e acredito eu que ela renunciava muito, e naquele tempo, não é o tempo de hoje que você pode estar aqui em comunhão com o Senhor todos os dias. Lá era uma vez no ano, você ia, subia e sacrificava os seus propósitos ao Senhor. Hoje não, hoje você tem uma dominação, você tem o seu ministério, e naquele tempo não. Hoje você pode falar com o Senhor a qualquer hora, naquele tempo não. E hoje, muitas das vezes, você tem a oportunidade, e muitos não querem. Você tem a oportunidade de todo dia você estar na presença do Senhor, todos os dias. E muitos hoje estão trocando aquilo ao qual o Senhor nos deu por um prato de lentilha. Ela poderia, irmãos, ter recuado. Ela poderia ter falado, Senhor, acabou, não quero mais. Porque aquela mulher zombava dela todos os dias. Todos os dias. Você imagina, na sua casa, às vezes, um dia você tem um pequeno processo. Você já quer desistir, você já quer tacar o balde, vai. Imagina ela, todos os dias nessa peleja. Todos os dias, é na hora do café, é na hora do almoço, é na hora da janta, é na hora de dormir. Aí eu fico pensando, eu falo, Senhor, hoje, pra gente ainda é mamão com açúcar, porque às vezes um processo que você passa, você já fala, Senhor, eu quero desistir, eu quero ir embora, já não aguento mais esse problema. Então tanto Ana insistiu, e ela falou com o Senhor, se o Senhor atender ao meu pedido, ao meu sacrifício, eu te darei um filho homem, e na cabeça desse meu filho homem não passará navalha. E ela cumpriu aquilo ao qual ela falou com o Senhor. E o Senhor teve íntima compaixão dela. O Senhor fez ela frutificar, fez ela virar mãe. É igual a terra para a terra, os alimentos crescer, você tem que molhar. Você tem que estar todo dia ali molhando aquela plantinha. Muitos aqui devem gostar de planta. Eu adoro planta. Na minha casa eu todo dia molho as plantas. Todo dia. Não deixo, tem vez que eu esqueço, deixa ela ficar seca. Mas aí o Senhor me lembra, molha a planta. Eu vou lá e molho. Porque se nós precisamos de água, a planta precisa também. E Ana estava assim, ela estava se sentindo uma planta seca. Ela estava se sentindo fora do nível dela, como muitas das vezes nós se sentimos inferior. Ela se sentia inferior porque Penina tinha e ela não. E ela falava para o Senhor, até quando que eu vou viver essa situação? Até quando? É igual quando você casa com uma pessoa e você já adquire esse casamento com um filho que já veio do primeiro casamento.
quando você já adquire esse novo casamento que já vem com uma bagagem, tem muitas mulheres que não aceitam. Eu aceito o pai, mas não aceito o filho. E tem muita mulher que aceita o filho, não aceita o pai, mas não aceita o filho. E vice-versa, o homem aceita a mulher, mas não quer aceitar a mulher com o filho que tem. Mas ela não. Ela aceitou o filho com o marido e com os filhos, mas ela só queria que o Senhor desse a ela. Senhor, eu quero também ter a alegria que ela tem. Eu quero poder ter pelo menos um pouco da alegria que ela tem. E ela conjecturou que ela ficava ali o tempo todo, martelando aquilo ali. Você não pode, você não pode, você não pode, você não consegue, você não pode, você não consegue. Porque se você ler mais fundo aqui, você vai ver que tem um outro capítulo aqui que fala sobre ela de novo. Que ela, quando eles estavam nesse jantar, ela irritava ela de novo. Para quê? Para ela vir para cima dela e ela conjectura eu, você não tem, você não pode fazer nada aqui, ó. Eu tenho meu filho, tenho meu esposo, tenho meus filhos. E aí? Quando que você vai frutificar? Conjecturo eu que ela poderia fazer isso. Mas sendo que o Senhor não permitiu que ela fizesse isso. Permitiu que ela passasse nessa prova aí a qual ela passou, fosse dessa forma, para que lá na frente ela viesse gerar o milagre dela. E ela conseguiu passar no meio dessas atribulações. Glória a Deus. Ela foi passando uma por uma. E na nossa vida não é diferente. Você vai ter que passar. Você vai ter que passar, porque para você chegar aonde você quer, você vai ter que passar. E eu também ficava pensando, Senhor, por que eu tenho que passar? Porque os escolhidos não têm escolha. Você nunca vai ter escolha. Você, quando é chamado do ventre da sua mãe, você não vai ter escolha. E Ana não teve escolha, porque ela foi chamada. Penina também pode ter sido chamada, mas ela de vez em quando dava legalidade. O Senhor abençoou ela? Abençoou. Mas ela de vez em quando dava as legalidades. Vou perturbar ela. Vou mexer com ela. Vou tirar a estrutura dela. Vou debochar da cara dela até ela perder a paciência e vir para cima de mim. Meu Deus. Mas em nenhum momento você vê na Bíblia que ela agrediu, que ela bateu, que ela humilhou. Ela sofria calada. Ela chorava, Senhor, ouve as minhas orações, ouve as minhas petições, como nós fazemos. Muitas das vezes nós choramos calado. Eu aprendi a chorar calada, porque muitas das vezes quando você fala, você dá brecha. Porque ao mesmo tempo que os anjos estão ao seu lado, o inimigo também está. E ele ouve tudo que você fala. Da mesma forma que os anjos do Senhor escutam, o inimigo também escuta. E ele sabe tudo o que você pensa. Ele sabe o teu decorrer todinho, até você se deitar. E até quando você deita, ele sabe o que você está pensando. Então ele sabia o que Ana pensava. Ele sabia as petições de Ana. O Senhor sabia que ela só queria ser mãe. Mas o Senhor falou que para ela vai ser na minha hora. Você primeiro vai ter que passar os processos. Quando você passar os processos e for até o final, o Senhor iria conceder a ela aquilo ao qual ela queria, que era o filho dela. E o Senhor concedeu a ela. E aqui eu também fiz um esboço para os irmãos, né? Que não vai ficar só na palavra ao qual o Senhor me deu, que vai dizer para mim e para vocês assim: todo processo ele tem um propósito. Ana suportou o processo calada. Eu sei que é difícil suportar o processo. No seu momento de dor, você vai ver as pessoas zombar da sua cara e não poder falar nada. Imagina você ter que conviver com isso todos os dias. Mas para alcançar o processo, mas para alcançar o propósito,
você vai ter que viver o processo. Isso foi o Senhor me dando em casa, eu só implementei aqui, tá, irmãos? Glória. Suporta como Ana suportou. Que que lá na frente você vai gerar o seu Samuel. Eu não sei o que os irmãos estão querendo gerar. Eu não sei o que os irmãos têm pedido ao Senhor. Mas aqui está a resposta. Lá na frente você vai gerar o seu Samuel. Você só tem que suportar o processo. Ana tinha tudo para desistir, mas continuou no seu propósito. Ninguém dava nada por Ana. Ninguém, a sua inimiga, debochava, achando que ela nunca chegaria no seu propósito. Senhor, me ajuda. Não é diferente na vida de ninguém. Não é diferente na vida de ninguém. Então, irmãos, aqui o Senhor vem falando para mim e para você. Confesso que eu estou um pouco nervosa. Em casa eu reli, e o Senhor foi falando, e esse de trás, o Senhor foi me dando aqui, na oportunidade dos irmãos, amém? Ninguém dá nada por você e por seu chamado. Vão querer ver você derrotado, destruído, para você achar que não é capaz de chegar no seu propósito. Ana era estéril. Sua madre não era fértil, mas ela continuou, plantou a semente, então continuou a plantar. Para lá no final, irmãos, ela colher aquilo ao qual ela plantou. Essa parte de trás, o Senhor foi me dando aqui, na oportunidade dos irmãos. Eu não sei, irmão, se era aquilo ao qual os irmãos queriam. Deus verdadeiro. Mas o Senhor me deu isso aqui, em casa. Nós vamos passar sim. Todos eles que tiveram dentro da Bíblia, Daniel, Samuel, Davi, Ana, Ruth, todos eles, se vocês forem pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todos os escolhidos do Senhor passou por provas, passou por processos. Deus. Então na nossa vida não vai ser diferente. Glória a Deus. Mas nós temos que suportar. Muitas das vezes nós não queremos suportar. Eu sei que é difícil, dói, machuca. Se você falar, eu vou ficar, é mentira, porque você não vai ficar. Tem dia que você vai querer chorar, tem dia que você vai querer sorrir, tem dia que você vai querer ficar no teu como Ana ficava. Acredito eu que tinha dia que ela nem sentava com seu marido. Tem dia que ela nem falava nada com seu marido. As coisas ao qual oprimia ela engolia para ela. E muitas das vezes é assim. Tanto o esposo quanto a esposa. Muitas das vezes o seu esposo vai chegar em casa, vai chegar cansado, vai chegar afadigado, porque tem esposo que é pastor, tem esposo que não é. Mas devido ao trabalho decorrer do dia, ele vai chegar cansado. Então você vai ter que ter paciência de gerar o teu milagre na vida dele. Tem esposo que não é evangélico, tem esposo que é. Então cada família é de um jeito. Nem todas as famílias são cristãs. A minha família, nem todos são. São alguns. Na minha casa é só eu. Então eu tenho que plantar. Então eu entendi que eu tenho que plantar. Para minha semente crescer, eu tenho que plantar. Então Ana teve que plantar. Glória a Deus, aleluia. E ela plantou como, irmãos? Orando. Como foi falado aqui, orando. Nós temos que plantar orando, chorando, sorrindo. É assim que você planta. Eu ontem plantei chorando, hoje eu estou plantando sorrindo. Glória a Deus. Cada dia você vai plantar de um jeito. Agora, o que você vai plantar, se você for plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Deus. Não adianta você querer plantar coisa ruim e colher coisa boa, porque não vai dar. Ou você planta coisa boa, ou você planta coisa ruim. E o que nós vamos plantar nesta noite? Ana plantou coisa boa.
ela plantou a semente no coração dela. Eu quero ser mãe, eu quero ser alegre, eu quero sorrir, eu quero ver meu filho servir o quartel, eu quero ver meu filho ser um médico, eu quero ver meu filho ser um dentista. É igual o sonho de qualquer mãe aqui. Quer ver seu filho bem, quer ver o seu filho dentro da presença do Senhor. É igual eu quero para minha. Eu quero a minha filha dentro da presença do Senhor. Porque, como eu falei, quando nós temos chamado, o Senhor nos chama, não adianta você correr. Você vai correr, você só vai se machucar. E cada vez mais que você correr, você se afunda. Aí você pergunta, Senhor, por que eu estou passando? Porque você mesmo escolheu. Você que escolheu aquilo ali. Não foi o Senhor. O Senhor fala para você, vai para a direita, você vai para a esquerda. Então quem está plantando é você. Não é o Senhor que está plantando. E muitas das vezes nós queremos ir na opinião dos outros. Nós temos que estar atentos ao Senhor, ouvir aquilo ao qual o Senhor quer para a gente. Você vê um sacerdote olhar para ela, você está embriagada, mulher. Ele tinha visão. Aonde que um sacerdote não tem visão? Ele tem visão. E com certeza o Senhor mostra para ele. Aleluia. Mas ele olhou para ela, mulher, você está embriagada. Embriagada nenhuma. A mulher estava falando com o pai. É, Deus. Pai, eu preciso. Muitas das vezes os outros vão achar que você está embriagado. Vai achar que você está maluco. Meu Deus. Porque você está falando com o único que pode resolver a sua situação. O seu vizinho não vai resolver a sua situação. E se ela fosse contar para a rival, eu quero ser mãe, com certeza ela sabia que ela queria ser mãe. Ela ia debochar mais ainda. Se ela já debochava em saber, imagine se fosse diferente. Se ela entrasse, as duas... Se a Penina fingisse ser amiga dela, vou fingir ser amiga dela, vou colher tudo dela e depois eu jogo na cara dela. E você vê que o Senhor nem permitiu Penina ser amiga dela. E você vê que Ana não teve amigo nenhum. O Senhor permitiu ela passar o processo sozinha. Tem processo que você vai passar sozinho. Você não vai passar com ninguém. E se você botar alguém nesse teu processo, está arriscado você se machucar e a pessoa que vai se machucar também. Então tem processos que o Senhor permite você colocar do lado e tem processos que não. Então Ana não pôde botar ninguém. Foi ela e o Senhor. E então que os irmãos hoje venham crer nessa palavra. Ana queria Glória a Deus. Família. Aleluia. E a família dela, ela obteve. Ela obteve a família a qual ela queria, mas ela teve no tempo do Senhor. Muitas das vezes nós queremos as coisas para hoje, mas não é o de hoje, porque o seu relógio ele conta uma hora e a do Senhor conta outra. Eu muitas das vezes eu sou assim, eu quero para hoje. Aí o Senhor fala, calma, espera, não é no seu tempo, é no meu. E o crente, ele tem essa mania. Se o Senhor entrega uma revelação, a pessoa fica assim, será que vai acontecer hoje? Será que vai acontecer amanhã? Será que vai ser isso mesmo? A gente fica assim, a gente fica ansioso. A gente quer. Igual quando o pastor me entregou o mistério. Eu senti que era de Deus, eu fui para casa com aquilo. Aí o Senhor, que o Senhor venha fazer se cumprir. Por quê? Porque nós temos inimigos. Nós temos inimigos. Nós somos observados. E o que Ele me entregou, o Senhor já vem falando há muito tempo. Você é observada. Os seus inimigos ficam só esperando você dar um escorregão. Porque um escorregãozinho que você der já é motivo. Então que nesta noite, Deus Santo, eu não sei se todos aqui são evangélicos. Se não for, aprende com essa palavra hoje. Coloca o teu propósito na mão do Senhor. glória a Deus. Saia daqui com o seu propósito nesta noite. Só tem, irmãos, dois caminhos. Todos aqui são evangélicos? Você é evangélica, varão?
Tá indo? Continua. Porque o Senhor tem grandes coisas na tua vida. É só você continuar. Você renovou a sua aliança? Amém. Continua buscando ao Senhor. Porque as demais coisas o Senhor lhe acrescenta. Muitas das vezes, e quando eu te orei ali que o pastor pediu, muitas das vezes você pensa em desistir. Você pensa em jogar tudo para o alto. Tem dia que você chora calada. Tem dia que você sofre calada, você não fala para ninguém. Tem dia que você quer abandonar a tua casa. Eu quero ir embora. Quero pegar minhas coisas, desligar o telefone e não falar nada para ninguém. E sumir. Faça como Ana fez. Demorou, mas o Senhor deu a vitória a ela. Pode estar demorando a tua vitória, porque muitas das vezes não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Não só no seu, é no tempo dele. Pode estar difícil, eu sei que o teu barco balança. Você pensa que você vai morrer, mas o Senhor vem e te sustenta. Ele está te dando sustento para você. É Deus, aleluia. Não é para você parar no meio da tempestade. Glória a Deus. O Senhor não falou que Deus seria fácil. poderoso. E para você que é escolhida, você não tem direito de escolha. Glória a Deus. Muitas das vezes você quer escolher. Você fala, Senhor, eu não quero fazer isso aqui. Aí o Senhor fala que você faz isso aqui. Você quer tomar outra atitude. Aí você acaba sofrendo com as atitudes que você toma. É Deus. Por quê? Porque não é da sua maneira. Você tem que estar mais atento ao que o Senhor quer para a tua vida. Glória a Deus. Porque grande é o chamado que o Senhor tem na sua vida. Ele tem uma obra linda na sua vida. Mas para o Senhor colocar, Ele já colocou a semente. Você só tem que regar. Isso aqui é para você, rega. Eu sei que é difícil. Machuca. Dói. O Senhor suportou. Ele poderia chegar e falar, não vou morrer por esse povo. Não vou morrer. Mas morreu por mim e por você. E Ele ressuscitou. Então se Ele ressuscitou, você tem um dono. Nós temos um dono. Quando te afrontarem, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão dele. Porque podem até estar tentando fazer pelas tuas costas, lançando palavra pelas tuas costas. Não deixa qualquer um entrar na sua casa. Pergunta ao Senhor, Senhor, é para me deixar entrar? É da tua vontade? Sai daqui hoje com esse pensamento, Senhor, me muda a partir de hoje. Que eu venha fazer a sua vontade e não a minha. Deus. Tira o meu eu, Juliana, e coloca o seu, não o meu. E as minhas orações eu faço assim. Eu falo, Senhor, tira a Daniele e coloca o seu. Porque eu era um pouco igual a você. Eu não ouvia aquilo ao qual o Senhor queria para mim. E eu só vivia caindo. Eu só vivia passando prova. Mas por que eu passava prova? Porque o Senhor falava comigo, Daniele, vai para a direita. E eu falava, não, Senhor, eu quero ir para a esquerda. Se o Senhor falou que é para você ir para a direita, vai para a direita. E você tem um coração muito bom. Para você, todo mundo são seus amigos. Você hoje faz essa análise com o Senhor. Senhor, me mostra quem são os meus amigos a partir de hoje. Deus. Quem o Senhor quer que entre na minha casa. Pergunta para o Senhor. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Por isso que eu te perguntei se você era evangélica. E quando o pastor pediu, ora ela. Eu perguntei se era missionária aqui. Não era você. Então coloca a tua vida na mão do Senhor. Deus. Coloca o teu altar na mão do Senhor. Se você está vindo aqui, continua vindo aqui. Continua. Se você não sabe qual terra que você vai ficar, pergunta ao Senhor, Senhor, me dá direção para qual terra que eu fico. Porque o Senhor está voltando.
Hoje as pessoas querem pregar só bênção. Você vai ter um carro, eu poderia chegar para você aqui e falar. Você vai ter um carro na sua porta, você vai ter a sua loja. Mas se eu falar isso, varão, eu estou mentindo. Eu tenho que pregar para você o que o Senhor está me dando. Glória a Deus. Eu poderia mentir para você, mas eu não posso. Eu tenho que falar o qual o Senhor quer para você. Pode estar aparecendo hoje para você que você não vai chegar no final do seu processo, mas o seu processo vai terminar. Para você chegar no propósito, você tem que passar as etapas. E nós somos assim. O Senhor, Ele vai cada vez mais, Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai colocando a gente da maneira que Ele quer. E não da nossa maneira. Então, para Ele chegar pastor, Ele teve que passar etapa por etapa. Para mim chegar onde eu estou, eu tive que passar. Para ela chegar missionária, ela passou. E passou mais do que eu. Em vista do que ela passou, eu nem passei ainda. Mas eu já passo antes, porque o Senhor falou para mim, você vai passar o seu processo antes. E eu tenho passado. E tudo que o Senhor falou está se cumprindo. Deus poderoso. A gente passa o processo antes. É, para Deus. quando você chegar no final, você já está capacitada. Então hoje você só suporta, faz igual Ana, não conta os teus sonhos para ninguém. Fala para o Senhor no seu secreto, Senhor, eu sou honesto do teu lado. Não fala mais nada. Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isso. Só fala para o Senhor, ó, você e ele. Você pode estar conversando com quem for. Liga o seu pensamento no Senhor. Senhor, a partir de hoje eu vou fazer como Ana fez. Faça como ela. Liga o seu pensamento no Senhor, você e Ele. Que você vai ver como as coisas vão mudar. Vai mudar de uma hora para outra. E se afirma. Se afirma. A palavra para você é se afirmar. Não importa em qual dominação você vai ficar. Se é aqui, ou se eu não sei se você está em outra. Se você estiver em outra, você pergunta, Senhor, para qual dominação eu tenho que ficar? Porque eu não sei se você gosta de estar vindo aqui, se você gosta de ir lá, mas acredito eu que o Senhor vai te dar a resposta. E a resposta que você vem buscar, o Senhor está te dando. Pede ao Senhor. Se for aqui, tem o pastor Josemar e tem o nosso pastor aqui, que vai estar te acolhendo, vai estar te ajudando. Tem a missionária, tem as obreiras que vão te acolher. Porque quando você vai para uma dominação, muitas das vezes você vai querendo acolhimento. E muitas das vezes, ao qual a que você está indo, não vai te dar o acolhimento ao qual você está precisando. Então você pergunta ao Senhor, Senhor, para onde eu tenho que ir? É no pastor Josemar? É na igreja do fulano? Pergunta, que o Senhor vai te dar resposta. Agora, eu acredito que se você ficar aqui, o Senhor vai te receber de braços abertos. Glória a Deus. Porque aqui tem pessoas muito boas. E tem pessoas que vão pegar as suas causas. Agora, não suma, não desapareça. Quando tiver essa vontade de novo, de você querer sumir, guardar o telefone, pede ao Senhor, Senhor, tire-se de mim. Lê a palavra, louva. Se você não tem o telefone do pastor, se você é do pastor, eu estou me sentindo assim hoje, o Senhor tem como me ajudar? Porque eles são dois pastores. Passe o teu número para eles. Quando você se sentir assim, pastor, tem como o Senhor me ajudar? Acredito eu que eles não vão se negar. Porque nunca se negaram. E no entanto, domingo eu estive na casa da nossa varoa aqui, nenhum deles se negaram, estavam lá, ele mora em Santa Cruz, veio de Santa Cruz para cá, foi na casa da irmã, então não tem se negado a obra. Então você vê que o Senhor abençoa eles no corpo, porque eles não estão medindo esforços, estão fazendo. E acredito eu que essa casa aqui vai ser pequena.
Glória a Deus. Vai ser pequeno. Aleluia, Deus. Porque o Senhor vai trazer muitas pessoas para poder o pastor estar ajudando essas pessoas. Assim como você vem hoje, através de ajuda, ele vai receber mais pessoas através de você. E eu agradeço a minha vida por Glória a Deus.